para mim. Ela. Ah, sim. Desculpa. Aqui. Agora sim, já deve. Beleza. Tudo certinho aí? Beleza, Sim. beleza. Show. Tranquilo então, vou começar. E aí, gente, tudo bom? Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer, né, ao David aí essa iniciativa. Eu acho que é sempre uma discussão muito boa a gente falar de semente orgânica. Eu sou suspeito até para falar sobre isso, mas sem dúvida é um tema que eu gosto muito e que eu venho perseguindo aí ao longo da graduação que eu fiz também e também na minha vida profissional na pós-graduação. Bom, eu conheci o David nesse programa de pós-graduação em agricultura orgânica. Eu era de uma turma anterior a dele, então a gente já está concluindo, né, o mestrado. Eu sou engenheiro agrônomo por formação e trabalho nessa área de sementes desde o do início da graduação. Eu completei a graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agora cumpro, trabalhei lá também como residente, e agora eu cumpro esse finalzinho aí do programa de mestrado, né? Mestrado profissional na área de agricultura orgânica. E a minha temática sempre foi semente. Também como produtor de semente também, então nessa experiência eu gostaria que a gente pudesse aqui se entender, né, como produtores, porque eu sempre gostei muito da parte prática, então desde do início aí, eu posso dizer, desde 2016, eu venho trabalhando e especificamente com tomates e plantas de adubo verde, algumas outras culturas também, mas principalmente essa de tomate. E fui muito tempo responsável pelo banco de sementes de tomate orgânico lá da Rural, e catalogamos, multiplicamos sementes ao longo aí de anos, e sempre com esse viés, né? Foi onde eu conheci a agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos, sempre vendo a questão por trás social, a questão da biodiversidade, e também trazendo aí os valores da agricultura orgânica à tona, né? Então, me apaixonei por esse assunto e sou dessa área aí há muito tempo, gosto muito, e vou estar aqui compartilhando com vocês para que a gente possa ter essa troca, né? Também vou ouvir vocês no final, e aí a gente vai poder ter um papo aqui de alta qualidade sobre a produção de semente de tomate em específica, tá bom? Então, vou passar aqui. No início, gente, eu queria que só falar uma coisa que eu não costumo colocar os slides muito carregados, porque eu gosto mais da troca, da gente conversar. Então, muita coisa que eu vou falar aqui é da minha experiência pessoal, de diversos cultivos que eu fiz aí de tomate, multiplicações de sementes, com variedade, né? Não só as comerciais, mas variedades também do nosso banco de sementes. Está com mais de 50 variedades de tomate atualmente e a gente faz distribuição, doação disso, né, para os produtores aqui do Rio de Janeiro, sementes adaptadas ao manejo orgânico. Então a gente pega muitas sementes que às vezes não eram do manejo orgânico, multiplica ela algumas vezes para elas serem adaptadas aqui à região. A nossa região é seropédica, região de Baixada, né? Baixada Fluminense, tem muita umidade, muito calor, não é própria para a produção de sementes, mas a gente, com bastante luta, tem conseguido ver aí e provar que em todo canto do Brasil é possível a gente adaptar as espécies. E o tomate é uma planta assim tão sensível, então é mais do que, né, vocês, quem já teve a experiência de plantar tomate, sabe a suscetibilidade que tem a diversas doenças e como a gente pode, né, produzir essas sementes de tomate da melhor forma possível, essa planta tão sensível, sem agrotóxico, sem nada, e ainda mais o cultivo de semente, que requer um pouco mais de atenção do que o cultivo para frutos. E a gente vai abordar um pouco das diferenças, eu vou dizer para vocês um pouco das diferenças, acrescentar algumas informações além daquelas do cultivo só para frutos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, que acho que é importante, é a importância, né, da produção de sementes orgânicas. E, bom, a gente sabe que saiu uma portaria aí, a portaria 52, em março de 2021, que dá obrigatoriedade da utilização de sementes orgânicas para cultivos orgânicos certificados. O meu trabalho de pesquisa do mestrado, ele é em torno de legislação. E a legislação, ela
ela tem se flexibilizado a se deixar utilizar sementes convencionais na agricultura orgânica. Isso está sendo uma discussão, já foi prorrogado, né? E agora tem novos abaixo-assinados aí que estão querendo prorrogar novamente para que mais 5 anos ou 10 anos, porque não tem semente orgânica. Então, prorrogar para que se possa continuar utilizando semente convencional. Então, a gente vê, né, claramente que muitas empresas, a maioria delas, elas não têm o interesse de multiplicar e de fazer sementes orgânicas. Na verdade, a maioria das empresas que trabalham com sementes são grandes multinacionais. E, bom, a gente fica nesse impasse de esperar o que vai acontecer, novas iniciativas, como é que a gente pode fazer. E dentro da agricultura familiar tem se vindo uma solução, porque a gente tem a isenção aí do Renasem para poder fazer o nosso comércio, fazer aí nossas interações, trocas de sementes, e isso é o que incentiva e fortalece aí a agricultura orgânica. Então, essa lei, ela vem com obrigatoriedade, ao mesmo tempo, ela não, ela ainda está flexibilizada porque ela está levando em consideração que a gente ainda não tem o suficiente, né, de sementes orgânicas para poder fornecer para todos os produtores. Uma das soluções tem sido a gente produzir a própria semente. E aí, daí a importância da nossa discussão agora. Outra coisa interessante, e aí eu acho muito importante que o hábito de produzir a própria semente é muito legal para a agricultura orgânica, em relação à linhagem genética das plantas. Pode ser que uma empresa ou outra em algum momento venha buscar, né, o interesse, venha ter esse interesse de trabalhar com semente orgânica. No entanto, a semente, ela, para mim, ela funciona como um pendrive que você espeta no computador, né? Tudo aquilo que você coloca de informação nela, que ela sofreu, se ela sofreu um estresse hídrico, a planta mãe, né? A planta mãe dessa semente, a planta que deu origem a essa semente. Se ela sofreu estresse hídrico e foi bem, se ela sofreu altas temperaturas e ela conseguiu produzir, ou se ela não conseguiu, todas essas informações elas ficam na genética e passam para a semente. Então, essa linhagem das sementes é muito interessante porque a adaptação, né, do manejo, né, que a gente vai aplicar orgânico, ela vai ficar gravada na memória da linhagem genética, né? Então, essa é a outra importância da gente multiplicar a própria semente, sobretudo a de tomate, porque é uma coisa que às vezes é um fator que fica invisível, mas ao longo de gerações eu tive a experiência de pegar uma única cultivar, por exemplo, aqui na rural, e multiplicar ela 4, 5 vezes, a mesma variedade. E a gente obteve uma melhora absurda na produtividade, na resistência a pragas e doenças. E aí o porquê disso, né? Porque a gente vem trabalhando a linhagem da semente já há um tempo, a gente já conhece essa semente, a gente sabe, né, dela, sabe quais características, e a gente vem melhorando, né? Então, é nesse programa que a gente chama de melhoramento genético, que não é uma coisa antinatural, como pensam, porque não é uma modificação genética. Mas a gente sempre melhora, seleciona plantas mais saudáveis para que elas estejam aí levando essa linhagem positiva para frente. Então, essa é a importância da gente estar fazendo, levar linhagens boas, adaptadas à agricultura orgânica, para que a gente possa ter sementes cada vez mais produtivas, traga uma genética mais produtiva e mais resistente, já que somos limitados na agricultura orgânica para utilizar determinados insumos, tá bom? Bom, óbvio que a gente tem a lei de orgânicos, eu não vou me atentar muito aqui à legislação, mas a gente também não pode ignorar. E a lei de orgânicos, quando a gente vai pensar em produção de semente, pensar em produção de semente orgânica é a mesma coisa que pensar em produção de alimentos orgânicos no sentido da legislação, dos manejos que você vai adotar, dos princípios, né? Então a gente não pode nunca deixar, por mais que seja semente, a gente nunca pode deixar de levar em consideração os princípios. Muita gente acha que, como a semente está lá dentro do fruto, ela não vai ser contaminada com alguma coisa que eu vá aplicar fora. Mas como a gente está trabalhando com a genética, como a gente está trabalhando com uma linhagem genética adaptada, então a gente não, a gente precisa permanecer dentro desses critérios, né, da lei que a lei nos coloca justamente para a gente avançar em termos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, para que seja melhor até para a gente mesmo, como produtor, tenha sementes mais saudáveis com uma qualidade melhor e maior. Então, a gente precisa ter esse respeito na integridade cultural, a gente precisa entender, tem muitas famílias aí que guardam sementes, tem sementes crioulas, então a biodiversidade para mim é uma das chaves da produção de sementes,
porque é onde a gente vai conseguir características positivas que a gente vai multiplicando e melhorando cada vez mais. Então, no tomate não é diferente. Como eu disse, eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com variedades de tomate especiais que não eram convencionais também. E assim, pasmem vocês, mas eu fiquei pasmo na hora também. Eu fiz um plantio, foi recente, né? Foi ano passado, com 10 variedades de tomate. E das 10 variedades, a gente tem um problema muito sério lá na minha região, lá em Seropédica, e a gente tem a requeima, né? Que é a fitófora. Então, a requeima é uma doença que pega tomate e, né, em 3, 5 dias destrói tudo. E a gente teve uma do lado da outra, plantas de variedades diferentes que estavam com a doença e outras que não pegaram. E é tudo tomate, entendeu? Então, a biodiversidade, às vezes, uma doença que é muito propagada na sua região para tomate, às vezes ela, através de outras variedades de tomate, a multiplicação de sementes, algumas sementes que vêm de linhagens melhores, você consegue aí produzir sem grandes problemas, sem ter que aplicar nada. Então, a biodiversidade está dentro dos valores da agricultura orgânica. A sustentabilidade também é econômica e ecológica, então a gente pensa sobre isso, né? A gente pensa, né, 2 vezes antes de aplicar, por exemplo, uma cauda bordaleza, que é muito interessante, porque é permitido, mas pode acarretar problemas, eliminando polinizadores importantes. No caso do tomate, isso não vai ser, né, vai diminuir, né, a taxa de polinização, mas é importante a gente estar pensando nessa questão aí, porque nem tudo que é necessariamente permitido, não é só substituir os insumos, né, que vão trazer para a gente o resultado e a gente poder falar que é orgânico, agroecológico. Então a lei ela norteia a gente, ela dá esse norte e a gente precisa muito chegar nesse ideal. E, bom, a gente tem aqui também os métodos culturais, os métodos biológicos, mecânicos, para poder lidar com pragas, doenças. Esses princípios da agricultura orgânica que nos levam a observar, né, ter um olhar holístico, e holístico eu digo que entender que a natureza é um ambiente complexo e a gente está sempre querendo aprender. Então a gente nunca vai chegar achando que manda na natureza, mas sempre querendo aprender. Então, na produção de sementes, isso se aplica, porque muita coisa a gente vai precisar usar o nosso olho, o nosso olhar crítico, até para selecionar uma planta que está indo melhor, uma que não está, e o que que a gente quer. Então, isso é importante. Mas, afinal, essa é a pergunta que não quer calar, né? O que que diferencia a produção de sementes para a produção de frutos, no tomate, e o que diferencia a produção convencional da orgânica? No caso da convencional para a orgânica, a gente tem essa visão mais que a gente chama de reducionista. Eu vou entrar rapidamente nesse mérito, que é a visão de que, bom, deu praga, aplica remédio, a planta está doente, tá fraca, bota adubo químico, de soluções que não levam em consideração as interações que acontecem na natureza. Está aparecendo uma planta daninha, taca herbicida ou capina e pronto, e deixa o solo exposto. E na verdade a gente tem uma série de técnicas aí a serem adotadas para a produção orgânica que são muito boas, inclusive para a própria qualidade dos frutos e das sementes, e que vai gerar aí para a gente aí, resultados muito positivos e que a gente tem que levar em consideração na agricultura orgânica. Em relação à produção de sementes e frutos, esse vai ser a nossa investigação de hoje. A gente vai investigar essas diferenças principais e eu vou entrar detalhadamente nos porquês também de por que que falo de determinado manejo, por que que esse manejo é bom para semente e o outro é bom para fruto. E a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. A primeira etapa que eu penso sobre um plano, uma coisa para produzir semente, né? Uma coisa que a gente sempre esbarra e depois eu comecei a dar mais valor a isso conforme a minha experiência, foi a etapa do planejamento. Por quê? Porque é onde a gente vai conhecer o tamanho do problema que a gente vai encarar. E aí a gente lê bastante, pergunta para pessoas que já conheceram, já trabalharam, amigos meus de pós-graduação, doutores que trabalharam com tomate, e a gente vai vendo para a gente não apanhar muito, né? Conseguir produzir alguma coisa. Então é importante conhecer as fases de cultivo. Você tem ali a fase de produção de muda, né? Produção de muda, e aí, bom, no tomate vai ter o crescimento vegetativo no início, a floração. Vai vir os frutos e o tomate, se for, ele pode ser determinado ou indeterminado o crescimento, ele pode uma hora parar de crescer e outra hora ele pode crescer infinitamente conforme você vai adubando e continuando, né?
E então, você conhecer a variedade que você está trabalhando e saber quais são as fases dela. Como é que o tomate ele demora quanto tempo para eu poder multiplicar ele? Então, eu tenho que plantar ele em qual época para poder eu colher na época certa. E aí é importante, porque um dos manejos que a gente vai ver para a produção de semente é plantar na época certa para colher na época certa, né? E qual é essa época certa? A gente vai ver mais à frente, rapidinho, e os porquês. Então, assim, coisas do planejamento, teste de germinação. Bom, geralmente quando a gente compra a semente, ela já tem, né? Então, como é que eu vou saber se eu vou botar duas ou três sementes dentro da bandeja para poder fazer uma muda de tomate? Então, essas coisas são importantes para a gente não ter, para a gente evitar desperdício e para a gente poder ter um amparo aí, ter uma uma noção, né, se a gente realmente está utilizando um material de qualidade. A preparação das mudas, que é muito importante no caso do tomate, pode-se semear, né, tanto direto como em bandeja. Eu, particularmente, pela experiência que eu tenho tido e pelo que eu li, é mais interessante. Eu até apresentei meu trabalho de conclusão de curso, eu apresentei sobre isso também, falei sobre isso. É mais interessante nas bandejas, bandeja de isopor. Por que bandeja de isopor? Porque tem a outra solução que é de plástico, né? As de plástico, elas esquentam muito, então isso não é muito interessante esquentar muito o substrato, ainda mais na área que eu estava. Eu tô falando da minha região que é muito quente, temperatura média aí de 30 a 40 graus, né? Quase o ano todo. Então a gente mantém no isopor para ficar com o substrato não esquentar muito, não matar a semente. E também porque ocorre um processo, né? O tomate ele tem uma raiz principal e ela cresce muito. Se você plantar ela direto na terra, ela vai crescendo 1 metro de profundidade, vai para outras áreas do solo. Mas quando ela cresce na bandeja, essa raiz principal ultrapassa, né? Ultrapassa a bandeja e ela é podada pelo vento, ela resseca e a gente chama esse processo de poda pelo vento. E isso é bom, é benéfico. Por quê? Porque aí com essa perda das raízes principais, as outras raízes secundárias da planta, elas vão elas vão desenvolvendo mais. E aí você, quando transplanta essa muda lá no seu canteiro, ou onde você for plantar, no vaso, a maior parte do sistema radicular da planta, né, mais de 80% vai ficar na área superficial, que é onde você fez a adubação e é onde a camada mais fértil do solo. Então, isso é interessante, produzir mudas e bandejas. Então, para a semente, a gente usa tudo benéfico a nosso favor, a gente vai utilizar, né? O preparo da área também é importante, então eu vou entrar mais a fundo nisso. Adubação e calagem, fazer análise de solo. Irrigação é importante, ainda mais no tomate, que muitas variedades não aguentam seca. É, Ainda mais tomate, na época eu tive a experiência de produzir tomate e na época de frutificação ter problema com seca, né? E aí, bom, eu tive que me virar nos 30 porque a planta não podia ficar, a planta demandava muita água e eu não podia ficar um dia sem ter água, né? Então, acontece essas coisas. Então é bom se prevenir com um bom sistema de irrigação montado, se possível. O transplante das mudas, tratos culturais, aquelas coisas que a gente conhece, que eu vou mais a fundo no tomate, que é tutorar, passar o fitilho para o tomate ficar, né, poder ficar em pé, porque ele não aguenta o peso dos próprios frutos. Essas coisas que vocês, como produtores, vão saber que são os tratos normais da cultura do tomate. Ah, e algumas coisas a mais aí para a questão da semente. É época de plantio, como eu falei, porque a gente nunca vai querer produzir uma semente e colher ela numa época úmida, porque se a gente colher numa época úmida, né, o pensamento é esse. A semente ela deteriora conforme ela com a umidade, com excesso de umidade, ou ainda pode trazer mais riscos de bactérias e fungos para armazenar. Vai ser difícil você secar essa semente para você conseguir armazenar ela bem. Então a gente pensa muito na época de plantio para poder colher na época seca. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre planeja para plantar em março, no máximo, em março, para estar colhendo em julho, agosto, que é a época que tem menos chuva. E aí a gente consegue secar bem as sementes e dá certo, né? Isso aí dá certo. Bom, a maturação fisiológica para os frutos, para quem já trabalhou com tomate, sabe que várias variedades de tomate, elas têm um tempo de prateleira pequeno e alguns têm uma genética modificada para ter um tempo de prateleira maior. O tomate, ele é climatérico, que a gente chama, né? Então ele amadurece, você colhe ele verde, ele ainda pode amadurecer. E aí, só que e os processos fisiológicos para maturação da semente dentro da fruta, será que eles foram feitos quando você colhe um tomate verde?
Então, existem essas diferenças, por isso que isso é uma diferença que a gente leva em consideração. E a seleção de plantas e frutos, porque, como a gente diz, né, a gente quer fazer um melhoramento genético. A gente não vai tirar semente de todas as plantas que a gente plantou, né? A gente vai ter alguns critérios para tirar sempre das melhores plantas. E aí a gente vai discutir um pouco mais à frente esses critérios. Fase de pós-colheita, né? Pós-colheita de fruta, a gente tem alguns tratamentos que a gente pode fazer para o fruto. Agora, pós-colheita de sementes são outros tratamentos. Então, o beneficiamento da semente, como é que a gente faz para retirar a mucilagem? A mucilagem, muitas vezes, ela vai atrapalhar a gente na questão do tomate, para poder armazenar. A embalagem, qual a embalagem ideal para esse tipo de semente? A semente de tomate, ela pode ser, né, ressecada até qual o teor de água, né? Quanto de umidade que é o mínimo para ela poder ser bem armazenada? Então, isso é de acordo com a espécie. Então, a semente de tomate, ela aguenta ser teores bem baixos de umidade. Então, ela vai poder aguentar aí bem armazenada por 5, 10 anos e vai diminuir pouco, né, a germinação dela e, enfim, e o vigor. Então, a gente vai poder também discutir sobre isso. E os testes laboratoriais que vão confirmar para a gente isso, né? A questão do comércio também. Tem o comércio, né, nacional de sementes, sementes orgânicas, e o comércio que eu acho que vocês estão mais familiarizados, que é entre agricultores familiares. Então, a gente vai abordar como é que funciona mais ou menos o comércio de sementes, né? Então é isso. Essa é a primeira parte do planejamento. A gente tem que estar com essas coisas em mente, e agora eu vou entrar em cada uma delas para detalhar como é que eu lidei com isso ao longo aí desses anos aí plantando tomate. Bom, fases de cultivo. É muito interessante a gente entender que tanto nutriente quanto água, a gente vai, a gente vai utilizar quantidades diferentes, porque a planta demanda quantidades diferentes. Bom, sempre que a gente viu, né, acho que muita gente aqui que planta já ouviu falar, de que a gente faz adubações de cobertura. E por que isso, né? Por que isso? Então, é interessante porque a produção de sementes ela se beneficia muito disso, porque quando você faz esse parcelamento, na parte inicial que a planta é pequenininha, acabou de ser transplantada, ela não precisa de muito nutriente, tanto quanto ela precisaria na época da frutificação, mas ela precisa exclusivamente do nitrogênio e do potássio. E aí você bota em pequenas quantidades, por quê? Porque esses nutrientes do nitrogênio e o potássio, eles são nutrientes que com facilidade, eles conseguem sair do sistema, sair do solo, quando chove ou quando irriga, eles têm uma mobilidade, a gente chama isso de mobilidade, né? Muito grande no solo e na planta. Então, se você aplicar muito grande, você vai ter grandes percas, vai perder dinheiro, vai perder adubo de nitrogênio e de potássio. Então, a gente tem que fazer esse parcelamento no início, né? O fósforo, ele já tem pouca mobilidade, então você pode aplicar tudo no plantio, não tem problema, isso não difere para a produção. No caso da produção orgânica, a gente vai ter fontes de nutrientes próprias para a agricultura orgânica, como uma torta de mamona para fonte de nutrientes, o próprio esterco curtido, né, e tem que estar curtido, ou também o sulfato de potássio, mas o sulfato de potássio que é permitido, o termofosfato também, uma fonte de fósforo aí para a gente poder estar botando na adubação orgânica. E aí, uma curiosidade é que a gente vai parcelar menos vezes do que a gente parcelaria numa agricultura convencional. Na agricultura convencional, no Manual de Adubação e Calagem do Estado aqui do Rio de Janeiro, eles recomendam que você coloque em torno de 7 adubações de cobertura. Mas eles falam que se você coloca adubação orgânica, você só passa para 4. Por quê? Você vai fazer só 4. Nesse caso aqui nosso, para a produção de semente, a gente vai fazer 4, vai planejar, né, 4 adubações ao longo do ciclo do tomate. Justamente para não perder o nutriente nas fases que o tomate não demanda deles, não precisa deles. E também porque a matéria orgânica segura, né, o nutriente ali no solo, impede que ele vá com muita facilidade, que ele escorra para um ponto onde a raiz do tomate não consegue pegar ele. Então a gente tem essa vantagem de fazer um bom manejo de matéria orgânica e utilizar essas fontes da agricultura orgânica para poder se beneficiar disso, manter aquele nutriente que a gente está botando aonde a raiz consegue alcançar.
O ciclo da cultura, como eu disse, então a gente também, em termos de irrigação, vou falar mais para frente, mas a cultura do tomate também demanda quantidades diferentes de água ao longo, né? Então a gente economiza água. Ou ainda, a gente acha que a irrigação está ótima, e aí chega uma determinada fase da floração, da frutificação, e o tomate começa a sentir. Mas por que se eu não mudei a irrigação? Realmente, se a gente não muda a irrigação, mas a necessidade por água do tomateiro muda, então a gente tem que fazer isso. Eu estou levando esse papo aqui com vocês justamente atentando aos principais fatores de produção, porque tudo isso, né, a qualidade da semente a gente faz no campo, né? Então a gente precisa desses saberes para entender que existem duas visões. Se a gente conseguir manter a planta bem, saudável, no seu melhor, ela vai dar para a gente o melhor potencial. E a gente vai poder extrair as melhores sementes para continuar melhorando a genética dessa planta. Então, isso é muito importante. Então, como eu já dei o exemplo, variedades diferentes têm suscetibilidades diferentes a pragas e a doenças. Então, a gente também tem que entender as principais pragas, né, e doenças que afetam. Por exemplo, você sabe que no início do tomate ali você vai ter um problema com a larva minadora. Você, ao longo de todo o plantio, você pode ter problema com a requeima. Você vai ter problema com traça. Você vai ter problema com a broca do fruto, broca grande, broca pequena, quando estiver frutificando, quando estiver florescendo. Então, a gente tem esse conhecimento para a gente poder aplicar, porque a gente pode aplicar coisas, né, para ajudar, como um controle biológico ou ainda uma cauda. Então, a gente tem que estar ciente disso e planejados em relação a isso. Quais os desafios de cada fase da cultura do tomate? Entendeu? Então, a gente vai debater um pouco sobre isso também. E vocês vão poder perguntar no final, para a gente poder tirar essas dúvidas. Teste de germinação. Bom, a gente, basicamente, a importância disso é a gente saber quantas sementes, a quantidade de semente que a gente vai usar, aí para a gente poder preparar as mudas na bandeja, e também de acordo com a densidade de plantio. Você vai plantar uma determinada área, pode ser pequena, né, para sementes, pode ser pequena, não tem problema. Você precisa saber quantas plantas você vai botar e quantas sementes você vai semear para obter essa quantidade de plantas. Eu queria multiplicar 10 variedades de 10 tomates, de 10 variedades de tomate, então eu escolhi 10 plantas de cada, porque eu sozinho com a minha equipe conseguiria dar conta de 100 plantas. Então, quantas sementes eu preciso semear para obter 100 plantas e ainda ter uma reserva, que a gente vai fazer a repicagem para fazer uma reserva, caso dê errado alguma variedade. Então, essa é a importância de ter, né, essa informação. E você pode fazer, existem vários testes de germinação caseiros que dá para fazer, caso a semente venha de algum amigo seu, de algum vizinho, né, porque essa troca de sementes, se tiver uma quantidade boa, você pode fazer e ter uma ideia para poder multiplicar da melhor forma. E também o planejamento da área. Em relação ao preparo da área, importante, algumas estruturas, eu tive a experiência de plantar em estufa e todas as estufas que eu peguei, elas precisavam de algum reparo, então eu sempre fiz muitos reparos com bambu, com essas coisas, né? Os materiais necessários também, então separar os adubos, isso tudo é a questão do planejamento. E aí, bom, por que que eu estou sendo chato na questão do planejamento, gente, do preparo da área? Porque 100% das vezes que a gente planta atrasado é por causa de falta de planejamento. Então, sempre, 100% é muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, e a semente a gente não pode dar esse mole. Um dos principais motivos da gente obter sementes de baixa qualidade é colher na época errada, colher na época da chuva. E aí tem dificuldade de secar a semente, e aí dá doença, não consegue armazenar. Então é muito importante estar com tudo isso em mente, estruturado, né? De cabo a rabo, quando você for multiplicar a semente, para você não demorar mais do que um mês nessa preparação, de poder botar na época certa. Então, adubação e calagem, irrigação, tem que montar o sistema. Então, dependendo do tamanho da sua área, você vai demorar aí 2, 3 dias para fazer. A análise de solo é importante, né? Então, assim, a gente precisa de uma análise de solo para poder interpretar ela e botar na medida do possível. Então, é muito importante a gente ter isso. E aí, bom, os adendos em relação à adubação e calagem. Eu já dei uma palhinha, mais ou menos, né, sobre a demanda de nutrientes das plantas. E em termos de análise de solo, quando a gente tem ali a quantidade recomendada para a gente, que é para determinado teor, né, de nutrientes, bom, a gente tem que se depara com isso, com a questão das fontes de nutrientes permitidas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma análise de solo em que eu precise repor, vamos pensar, eu preciso repor 60 quilos de nitrogênio por hectare. Bom, mas a fonte de nutriente permitida é 6% de nitrogênio. O que que é 6%? Significa que a cada 100 quilos
de torta de mamona, no caso eu peguei dados reais, né? Uma torta de mamona, que é uma fonte de nitrogênio permitida para a agricultura orgânica, ela vai ter em torno de 6% de nitrogênio. Significa que 100 quilos, né? 100 quilos de torta de mamona vão dar 6 quilos de nitrogênio. Então, olha só, 100 quilos de um produto que você vai aplicar em um hectare só dá 6 quilos. Você precisa de 60 quilos por hectare. Então, você vai precisar de uma tonelada, né? Mil quilos de torta de mamona para você conseguir obter 60 quilos de nitrogênio por hectare. Então, na agricultura orgânica, essas proporções, elas mudam, porque a gente tem fontes de nutrientes muito boas, para enriquecimento microbiológico do solo, muito boas para reter o nutriente, muito saudáveis para a planta, para reter aqueles nutrientes que ela precisa e fornecer para elas, mas infelizmente não são tão ricos como um sintético, que vai uma ureia, que vai, por exemplo, fornecer 40% aí de nitrogênio. Então é importante a gente saber ter isso em mente, porque é uma logística você arrumar esses adubos e colocar eles na quantidade certa. Eu fiz muito plantio em vaso, então a gente calculava para o volume daquele vaso ali, né? Eu tive ótimas experiências também, e eu queria relatar isso com o bocashi. Então, o bocashi para tomate vai muito bem, porque o bocashi ele traz um equilíbrio microbiológico ali perto da raiz da planta, dentro do solo. Então, evita uma série de doenças de solo também, ajuda, né, a prevenir doenças de solo aí do tomate, que é muito sensível. Então, eu recomendo o Bocashi, porque eu tive essa experiência pelo menos 3 vezes aplicar e não me arrependi. O tipo de calcário também, então a gente tem a metodologia certa que a gente vai usar. Então é importante o solo, o tomate, né, independente de fruto ou de semente, você tem que corrigir o solo. Então, né, porque os nutrientes podem estar no solo, mas se o solo estiver ácido, não vão estar disponíveis. A planta não vai conseguir absorver. Então a gente precisa usar o calcário porque ele ajuda o solo a soltar o nutriente para a planta. Então isso é importante para a gente manter aí a planta livre de estresses, né? Bom, a eficiência da absorção também é outra coisa interessante. Eu tive uma experiência com tomate italiano, do tipo italiano, amarelo. Eu multipliquei 3 vezes ele. E uma coisa curiosa, eu aplicava a mesma quantidade de calcário em todas as plantas. E esse sempre dava fundo preto, ou seja, que é a deficiência de cálcio, né? O fruto apodrece por baixo, a parte de baixo do fruto do tomate. Muita gente que planta tomate já se deparou com isso, falta de cálcio. Mas eu apliquei a mesma quantidade, na outra vez eu apliquei mais, na outra eu apliquei mais do que o dobro, e mesmo assim a planta ela tinha uma dificuldade de absorção. Era da variedade. Então era isso, não era nem do tomate, era da variedade de tomate. E era engraçado porque a planta também ela era mais prostrada. Você via que era uma planta mais molenga, mais mole, ela não tinha tanta firmeza. Então, é uma característica da variedade. Então, dentro da biodiversidade, a gente vai ter plantas, quando a gente trabalha com agricultura orgânica, plantas de sementes crioulas, oriundas de sementes crioulas, em que a gente vai perceber que é dela, né? É dela, a gente não vai conseguir modificar. Então, as plantas têm diferentes absorções de nutrientes, as cultivares têm diferentes absorções. Então, a gente vai, como eu disse, abraçando o fato essa complexidade e aprendendo, entendeu? Então, não é uma ciência tão exata assim na prática, né? Eu tive a experiência prática para poder comprovar isso. Ah, coisas sobre irrigação para produção de semente. É muito importante que a gente tenha plantas saudáveis, livres de pragas e doenças. E a maioria das doenças acontecem em ambientes muito úmidos. E eu passei por isso, porque o clima na Baixada aqui é muito úmido. Então a gente não recomenda, nem na produção convencional se faz isso, né? Que é a aspersão ou o sistema, outros sistemas de irrigação que não seja por gotejamento para tomate, né? Por quê? Porque muitas vezes um esporo de fungo pode estar na folha de um tomate, nisso que uma folha, nisso que uma gota grande de um aspersor, né, uma gota de água, bate na folha, transfere aquele esporo daquele fungo para outra planta do lado, e aí você acaba tendo um problema sistemático em toda a sua produção. Você mesmo vai estar multiplicando uma doença dentro do seu cultivo de tomate. Para evitar isso, a gente faz aquela irrigação localizada, onde o gotejo vai apenas no pé da planta para evitar a propagação de pragas e doenças e a criação, né, de um microclima ali entre as suas plantas que seja muito úmido. Você tem uma aeração melhor, né?
também, porque a gente vai falar sobre isso, né? A densidade de plantio, né? O espaçamento entre as plantas para a produção de sementes vai ter que ser maior, e aí você consegue com que aquele ar circule melhor e aquela umidade vá se equilibrando, né? De uma forma a não se acumular e acabar tornando um ambiente favorável para doenças. Então, a irrigação tem um grande papel nisso. E, como eu disse, existe uma coisa chamada coeficiente da cultura, vale a pena pesquisar, vale a pena procurar um agrônomo, assim como o próprio David, ou como a própria Emater também, que são pessoas capacitadas dentro dessa ciência, que é a irrigação, para você tentar entender na sua região, de acordo com a transpiração, né, a gente chama de evapotranspiração, de acordo com a quantidade de água que evapora na sua região, normalmente, e de acordo com o que se espera da cultura do tomate demandar por água, qual a quantidade de água que você tem que colocar exata em cada fase da cultura. Porque a gente tem que prevenir colocar água demais quando não precisa, para não gerar um clima propício para doenças. Entendeu? Então é muito interessante fazer esse estudo da irrigação consciente na produção de sementes. No geral também, não só na produção de sementes, mas principalmente na produção de sementes. E bom, e uma experiência boa que eu tive é automatizar, é muito barato. Você pode simplesmente comprar um timer, eu comprei um, né? Uma vez, eu utilizei ele algumas vezes, na época foi R$ 250, mas valeu muito a pena, porque ele é a pilha, então a pilha durava, botava uma Duracell, durava aí uns 6 meses, e a gente podia, né, contar com ela fazendo 6 irrigações. Aí você pode botar a programação que você quiser. Eu botava, na época de fruto, ao invés de encharcar muito o solo e acabar tornando o solo um ambiente propício para doenças, eu acabei fazendo uma irrigação mais espaçada. Eram 6 irrigações, aí umas eram de meia hora, outras eram de 15 minutos, ao longo de um dia. Então ele aciona, ele abre e fecha a válvula e aí automatiza isso. Então, a eficiência da irrigação é importante para a produção de sementes, sobretudo de tomate, que 95% do fruto do tomate é água. Então, um fruto de alta qualidade e bem nutrido e bem formado é um dos critérios para a gente tirar sementes de uma semente saudável de alta qualidade. Entendeu a importância? Tratos culturais, né? Os tratos culturais do tomate, eles são, bom, os mesmos que para a produção. No entanto, uma diferença, essa questão do tutoramento. O tutoramento, geralmente a gente faz por fitilho. Existem várias formas, né? Quem já trabalhou com tomate sabe que pode se fazer aquele famoso tripé de bambu, né? Pode fazer de várias formas, mas para a produção de sementes, como a gente está pensando em é, a, a minimizar a possibilidade, né, a probabilidade de doenças. Então, a gente fazendo por fitilho, quando a gente monta uma estrutura e prende o tomate no fitilho, então você, ao invés de ter vários tomates crescendo ao longo do tripé, você tem um tomate só crescendo numa fita, né? Conforme você vai podando ele, então você tem um ambiente mais aerado, um ambiente melhor, e que não acumula, então que não acumula a umidade. Então, o tipo de tutoramento vai influenciar também quando você cria esse tripé ali dentro dessas plantas, né? Dentro do tripé, você cria um clima favorável para pragas e doenças e você também tira um pouco das folhas de dentro do tomate o acesso à luminosidade. Então, você tem uma luminosidade melhor, mais fotossíntese da planta sendo feita quando você faz o tutoramento por fitilho. Então, isso é interessante na produção de sementes. E a questão também é que a gente costuma conduzir para tomate, geralmente duas, ou dependendo da variedade, até três hastes principais, né? A gente vai removendo os brotos ladrões, então a gente vai fazendo essa desbrota, mas para semente a gente costuma deixar só um. Por quê? Porque geralmente para fruto, uma quantidade maior de frutos, você no peso total você ganha mais dinheiro com frutos. Mas na semente, ao prezar pela qualidade, uma quantidade maior de açúcares que são formados ali na fotossíntese, eles vão para formar a semente. Entendeu? Então, ao invés de você se preocupar com muito fruto, você vai se preocupar com os frutos que tem, ter uma excelente qualidade e que aqueles a gente chama de fotoassimilados, né? Mas que são os açúcares que a fotossíntese da planta traz, a gente garante que eles vão ir todos para a qualidade daquela semente, daquele fruto. Então, é muito interessante você ter frutos maiores, mais bem formados, você vai ter maior quantidade de sementes produzidas por fruto e sementes de mais qualidade quando você
opta por usar uma haste só. Então é um outro manejo é um diferencial aí para a produção de semente de tomate. Amontoa, que é normal, o tomate ele tem essa característica de criar raiz ali nele no caule, então a gente traz um pouco, junta a terra no pé dele, para que aquelas raízes que a gente chama de raiz adventícia, né, as raízes que vêm depois dele já estar grande, serem formadas no caule e aumentar a área de absorção. Para quando você fazer uma adubação de cobertura, aí você vai ter uma absorção cada vez maior de nutrientes, porque você vai ter mais raízes no pé da planta. Então, isso é interessante também, é uma técnica. E a poda de limpeza. Lembra que eu falei para você lá no início? Eu vou até voltar aqui, ó, que a gente, na agricultura orgânica, favorece alguns métodos culturais, biológicos e mecânicos. Então, um método mecânico de controle de pragas é esse, a poda de limpeza. Eu lembro que eu tive problema com requeima, só que antes de aplicar qualquer calda e qualquer coisa, eu vi que eu só tinha duas, três plantas com algumas folhas ali. O que que eu fiz? Peguei uma tesoura, cortei a folha e joguei fora. Acabou o problema. Então, como a gente está falando de produção de sementes, pequenas áreas, né, pequenos volumes de produção para atender uma demanda sua, uma demanda ali, você quer produzir uma área de 1 hectare de tomate, mas você vai precisar plantar uma área muito menor para conseguir semente suficiente. Você não precisa plantar uma área muito grande para conseguir semente suficiente para depois plantar 1 hectare, porque tem uma taxa de multiplicação muito grande. Entendeu? Então, você consegue trabalhar com podas, e é importante trabalhar com poda de limpeza para você evitar a propagação de muitas doenças e conseguir tirar cada vez mais sementes de plantas saudáveis. Isso é uma coisa interessante. Aí é um dos meus cultivos, né, de tomate. O que eu acho interessante aqui são 10 variedades diferentes, mas o que eu queria levar em consideração aí, né, essa imagem, primeiro para a gente descansar um pouco a cabeça, que eu sei que eu falo muito, estou falando compulsivamente, mas esses são os tomates que estão totalmente saudáveis, já estão florescendo, e até essa época do florescimento, acreditem vocês, não deu problema algum. E eu adensei mais, eu fiz até uma coisa que eu queria testar, né? Eu adensei um pouco mais, eu deixei as plantas com 35 a 40 centímetros de distância, para poder produzir um volume maior de sementes, mas já sabendo que não era o recomendado. Só que, o que que aconteceu nesse caso? Primeiro, eu não estava fazendo irrigação nenhuma. Como é que a irrigação estava sendo feita, na verdade? Eu não montei um sistema de irrigação. Olha que curioso. Na área que eu plantei, o solo ele era alagado. E aí não se planta em solo alagado, né? Porque as raízes da planta, elas precisam de oxigênio, elas respiram. Então, você planta em solo alagado, que tem muita água e pouco oxigênio, a planta morre, apodrece. Mas eu plantei em vaso. E eu plantei em vaso, né? Em vasos aí, de, não me engano, de 20 litros, em cima de um solo alagado. Aí mudou a história. Por quê? Porque a água do solo alagado, às vezes né, nessa estufa aí chovia e o solo dela ficava 5 dias sem drenar, com a água lá empoçada. Quando eu coloquei o vaso, a planta tinha oxigênio para respirar, porque eu não tinha colocado água no vaso, e ao mesmo tempo a água subia do solo pelo vaso, por baixo do vaso. A área de solo alagado embaixo ela conseguia umedecer, né, porque tinha uns buracos no fundo do vaso, umedecer o solo do vaso o suficiente para que chegasse na raiz da planta. Então a planta absorveu, a gente chama isso de irrigação por capilaridade. A planta absorveu a água dentro do vaso só a quantidade que ela precisava. Então foi uma irrigação mais eficiente que me deu menos trabalho, eu não precisei montar nada. Então olha o resultado, as plantas estão aí saudáveis, bonitas, e eu nem fazia irrigação. E aí, por que que eu adensei mais? Porque eu não estava oferecendo água para o sistema. Eu não estava acrescentando mais água. Eu ficava aí 5 dias sem chover nessa época. Então, eu ficava 5 dias sem chover, mas com água disponível no solo, mas o ambiente estava seco. Então a planta crescia saudável, então eu pude adensar um pouco mais. Então tudo isso é pensar, né, o sistema, é a cada condição que você vai ter na sua propriedade. Então nesse caso, para a produção de semente funcionou. A semente ela é um produto com grande valor agregado. Então se você consegue vender ela, quando você consegue aproveitar dessas coisas para não gastar dinheiro, melhor ainda. Então aí fica aí uma dica, né? Então vamos passar um pouco mais aqui para o conteúdo. O Hogan.
Qual que é o lance do holding? O holding nada mais é do que você retirar qualquer plantas que não sejam interessantes para o seu cultivo do sistema aí, da sua plantação, do seu cultivo. A produção de semente, infelizmente, algumas sementes, algumas pragas, algumas doenças, né, elas podem ser transmitidas por sementes. Então, quando a gente observa uma determinada, vou dar um exemplo em outra área, por exemplo, feijão. Você tem o mofo branco. O mofo branco é um fungo que dá no feijão e que ele tem, se você observar uma planta contaminada com esse mofo branco na sua produção de semente, você já não pode mais tirar para semente. Então, é uma regra, por exemplo, de controle de qualidade de doenças para feijão, porque esse mofo branco, ele transmite através de semente. Então, você vai, na próxima geração, às vezes, contaminar uma área com, olha só a importância disso. Então, você tem que pegar essas plantas doentes, a maioria, você não vai usar, a gente não vai tirar frutos de planta, sementes de planta doente. Então, não tem por que deixá-las ali só contaminando e gerando, né, gerando aí uma grande quantidade de doença no seu cultivo, no seu campo. Então a gente geralmente tira, sem dó nem piedade, a gente tira as plantas que estão doentes. Coisa que no comercial, de repente, a gente poderia aproveitar para um fruto ou outro, mas como na semente a gente tem um rigor maior em relação a pragas e doenças, a gente não pode deixar plantas doentes no campo. Ah, mas meu plantio está todo doente. Tudo bem. Aí você vai selecionar as plantas que pegaram menos doença daquela variedade para tirar fruto. Mas você ainda assim não vai tirar nenhum fruto, nenhuma semente de plantas que estão muito maus, muito mal, né? Muito ruim. Então você tem que pegar ela e tirar e queimar. Vai ter uma área específica da sua fazenda, da sua propriedade para fazer isso. É o ideal. É o ideal. Plantas com características diferentes. Às vezes, acontece muito no tomate, acontece algumas coisas estranhas, né? Tem umas variedades que são muito esquisitas. E aí, às vezes, a flor, ela pode vir mais composta, né? Uma flor que ela vem mesclada uma com a outra, elas juntam, formam quase que uma flor mutante, né? E às vezes aquilo não é característica da variedade. Tem variedades que a característica é essa. Aí vai dar um fruto grande também, cheio de coisa. Mas não é muito interessante para todas as variedades. Então, se você observar uma planta que por algum motivo ela variou ali, teve uma mutação, variou do que se esperava dela, então você tira ela do campo, porque ela não é interessante. Você tem que manter uma linhagem de semente que seja, né, que esteja condizente com aquilo que você promete. Então as características têm que estar constantes ao longo das suas multiplicações. Isso é importante para você manter aquilo que a gente falou lá no início, linhagem genética de qualidade, tá bom? Colheita, estamos chegando no final. A minha ideia é justamente trazer esse papo aí de qualidade, a gente poder ficar um tempo também conversando. Por isso que eu estou acelerando. Deixa eu ver se eu estou no horário. Faltam mais ou menos 10 minutos e eu estou acabando. Tudo bem. Então, em relação à colheita, a maturação fisiológica vai acontecer quando o tomate estiver totalmente avermelhado, já com a sua polpa bem. É óbvio que isso varia de espécie para de espécie, não, isso varia de acordo com a cultivar, mas de preferência com a sua casca já mais amolecida, né, bem vermelho, que é diferente do ponto para você colher comercialmente, por exemplo. E então você vai ter essa questão da maturação fisiológica diferente para colher semente. Seleção de plantas, né? Você vai selecionar somente ao longo do cultivo, você vai vendo. Acho que isso é interessante. Eu sempre fazia isso, eu tinha esse hábito. Quando eu multiplicava semente de tomate, eu selecionava assim umas 10 plantas, essas vão ser as melhores. Não é que eu não vou tirar de outras, é que essas estão muito boas em todas as fases de cultivo. E eu ia acompanhando. E aí eu ia marcando lá, pegava um saco plástico azul, alguma coisa, e amarrava para ver as melhores plantas que estão crescendo mais. Tinha planta que crescia mais, que crescia menos, tinha planta mais vigorosa. Todas elas, às vezes, produziam o mesmo fruto, e um fruto bonito. Mas uma planta mais vigorosa produzia mais quantidade de fruto. Então eu ia lá e marcava ela. Então a seleção de plantas. Por que que eu estou falando disso que é tão importante? Porque esse é o fator mais essencial. É essa genética que você vai estar passando para frente. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, no caso do alface, um produtor levando todos os alfaces bonitos para a feira e deixando os alfaces outros para sementear. E aí, aqueles alfaces que dão pendão mais cedo do que deveriam, bom, já estragou, vou deixar crescer.
E aí só leva os outros. E aí, quando ele multiplica aquela semente e reutiliza aquela semente, a próxima geração de alfaces que ele vai plantar vai vir tudo com um pendão precoce. Ele vai vir tudo com aquela mesma característica. E a gente acaba fazendo o que a gente chama de pioramento genético, é o contrário do que a gente quer. Então a gente não pode ter pena, a gente tem que pegar as plantas mais bonitas, os frutos mais bonitos e selecionar para semente. Não pode comercializar eles. Pode-se aproveitar a polpa depois, mas para comercializar a gente tem que fazer esse trabalho de melhoramento. Lembrando que a palavra melhoramento, ela não quer dizer respeito à solução do problema na primeira geração. Você não vai solucionar o problema na primeira geração de uma multiplicação. Suponha que a planta esteja muito afetada por uma doença, mas tem uma planta dessa variedade que ela foi um pouco melhor. Você não vai, mas ainda tem doença. Mas é a melhor. Então, ok, você não tem escolha. Você vai lá e tira fruto dela. Tira a semente, planta de novo. Quando você plantar de novo, ela vai ser acometida pela doença. Pode ser que alguma outra planta dessa linhagem nova de sementes, tenha mais, ela dê menos doença ainda. E aí você vai melhorando a genética. Pode ser que você consiga uma variedade resistente a uma doença da sua região, e é importante porque a gente está falando de adaptação regional de semente, né? Isso é muito importante para a agricultura orgânica, em que ao longo de algumas gerações você consiga desenvolver uma variedade de tomate que seja comercial, mas que seja resistente às pragas e doenças que davam na sua região. Então você vai melhorando pelo critério de seleção, selecionando as melhores plantas por esse motivo. Essa é a parte, esse é o coração da multiplicação de semente aqui que eu queria deixar para vocês, a seleção da planta, entendeu? Porque é justamente isso que vai fazer a gente ir avançar em termos de linhagem de semente para poder ir solucionando essas questões de ter sementes de alta qualidade para a agricultura orgânica. E começa por vocês, começa pelos agricultores que estão no campo multiplicando elas, tá bom? Seleção dos frutos, por exemplo, você pode ter uma planta perfeita e ela pode estar com um fruto que está um pouco esquisito, está um pouco deformado. Então, se você tem uma abundância de frutos dessa planta, não tem por que você pegar um fruto deformado. A probabilidade de você multiplicar depois e vier mais frutos deformados na próxima geração é muito grande. Então, procure aqueles frutos que sejam exemplares daquela variedade, né? Então, isso vai passar para frente. Essas características de formato de fruto, isso tudo faz diferença, e isso tudo vai na semente, essas informações. Então é importante observar isso. Dá para aproveitar a polpa, eu já vi alguns casos utilizando em massas de pão para utilizar polpa. Pode fazer molho de tomate também fica muito bom, caseiro. Eu, particularmente, sempre que eu multiplico semente, eu dou para muitos amigos, eu tiro semente, eu dou para meus amigos e a polpa sobra, eu faço molho e dá super certo. Entendeu? Então é uma forma de pensar aí depois no aproveitamento dos resíduos. Bom, enfim, e a época de colheita, né? Que aí é esse plus a mais. Que a época de colheita é importante porque você vai pegar essa semente e vai imediatamente levar ela para ser beneficiada, que é onde a gente vai poder conferir a ela uma maior durabilidade, que é importante. Então a gente vai tirar, no caso do tomate, ele é um fruto carnoso. A gente tira as sementes, como é que a gente faz o beneficiamento? A gente retira as sementes, geralmente com uma colher, e a gente deixa fermentando em lugar fechado, pelo menos uns 2 dias. Por que lugar fechado? Uma vez eu tive essa experiência de eu deixar aberto e um animal lá, acho que era um gambá ou um rato, vir e comer as sementes. Então, assim, perdi um lote de sementes porque deixei em ambiente aberto que tinha rato. E aí eles comeram as sementes que estavam beneficiando. Então, lugar fechado, por experiência própria, e aí vão se aglomerar alguns fungos e bactérias que tá tudo certo ali nesses tomates, que eles vão auxiliar para degradar aquela mucilagem dele, para soltar ela melhor, para a semente ficar limpa depois e você poder armazenar ela melhor. Então tem que ter esse processo de fermentação aí de pelo menos 48 horas. Se for um lugar frio, no caso de Santa Catarina, se for uma época fria, aí você deixa por um dia a mais, né? Deixa um dia a mais fermentando, porque o processo de fermentação vai ser mais lento. E depois a lavagem, em peneira. Você passa essa mucilagem toda, que já está com os fungos, já foram degradadas, numa água com água corrente em peneira. E vai separando ali essa mucilagem da semente. E depois leva na secagem. Pode secar em estufa, a estufa é o melhor método, né, de ventilação forçada, se vocês tiverem acesso a uma, se não os métodos convencionais, mas sempre se atentando a não passar de 40 graus Celsius, porque acima de 39, 40 graus Celsius,
você mata o embrião da semente, então não adianta nada. Então a secagem ela é sempre feita a temperaturas ali até 38, 39 graus Celsius é o ideal durante um dia, né? Para você chegar. E aí, qual o teor de água que é ideal para tomate? O ideal para tomate é você fazer ali em torno de 5 a 7%, 8 9 é aceitável. De água. E o que que é 5% de água? O que que é 7% de água? Né? Significa que do peso daquela semente, né, uma parte do peso é o que tem água dentro dela, que ela precisa para sobreviver. Mas é uma água, não é é uma água dentro da semente. É porque assim, a questão da água na semente tem vários tipos de água dentro da semente. Tem a água que é responsável para manter as funções fisiológicas, tem a água que sobra, que não é interessante. Então a gente vai tirar essa água que sobra, que ela sai facilmente, né? Nesse processo de secagem. Então a gente tem, você pode procurar um laboratório ou ainda agrônomos que tenham essa expertise de fazer o teste de umidade para saber se está ok ou se precisa secar mais a sua semente de tomate, para que você possa deixar ela, né? Deixar ela como? Armazenada, em embalagem. Eu gosto de usar embalagem de vidro, porque a embalagem de vidro ela é impermeável. Uma vez que você seca a semente, ali a 5 7% de umidade, o teu ambiente fora geralmente está bem mais úmido do que isso. Vai estar 70, em dias de chuva chega até a 90, 100% de umidade relativa do ar, e aí a semente ela tende a entrar em equilíbrio higroscópico, que é o quê? Ela tende a ficar em equilíbrio com a umidade do ar do ambiente. Então, quando você coloca uma embalagem fechada de vidro, a semente não consegue trocar, né? Ela não consegue trocar a umidade com o ar fora. Então ela vai conseguir ficar ali com 7, vai aumentar um pouco ao longo de um ano, aumenta aí para 8 de umidade, mas ainda assim com o teor de umidade baixo, evitando aí o aparecimento de várias pragas e doenças, já que a gente não pode utilizar químicos, né? Fungicidas ou bactericidas para poder armazenar sementes na agricultura orgânica. Tem até outras alternativas, né? Extrato diário, ou enfim, tem muitos trabalhos sobre isso, mas a embalagem é um dos principais, manter a umidade, tá bom? O equilíbrio, já falei, é a temperatura, né? Temperatura de preferência baixa ali, entre 10, 4 graus é o ideal. Mas, se você tiver uma sala com ar-condicionado, lá na rural, o nosso banco de sementes fica numa sala a 18 graus Celsius. Já é abaixo, mas ainda assim a gente não consegue ter um tempo de armazenamento de 10 anos, por exemplo. Então, essa temperatura que eu estou falando, manter a temperatura e a umidade baixa é o princípio de todo armazenamento de sementes. E para tomate não é diferente. A semente de tomate, ela é considerada ortodoxa, que a gente chama, né? Isso significa que ela aguenta altos níveis de ressecamento. Então, 5% é um alto nível de ressecamento e a semente vai durar muito tempo. Então, lembre do princípio: secar, temperatura baixa e manter a umidade baixa depois de secar. Os testes laboratoriais que a gente faz é o teste de pureza, que é para saber o quanto naquele material tem de semente de tomate. Então, por exemplo, às vezes você está beneficiando, ou às vezes a máquina está suja, a máquina que está beneficiando, alguma coisa interfere, e pode ser que 100% do peso do seu lote ali não seja só semente de tomate. Então, tem que existir um grau de pureza, isso tem que se preocupar, né, em saber isso. Restos culturais, restos de mucilagem, as coisas podem estar misturadas. Então, são testes interessantes para a gente fazer. Teste de germinação, que é para saber a cada 100 sementes quantas eu posso esperar que germine, para eu poder, depois, quando eu plantar, eu ter uma exatidão e não desperdiçar semente. O teste de vigor, para saber se as sementes elas estão deteriorando ao longo do tempo ou não. Você faz um teste de vigor hoje, daqui a pouco, pode ser que em um ano você faça outro teste de vigor e ver se a semente perdeu o vigor, se ela perdeu a se ela perdeu massa, né? Porque ela tem uma massa, a semente respira e as reservas dela vão indo embora. Só que a gente controla com a temperatura e a umidade esse metabolismo da semente. Então a semente, ela vai perdendo aos poucos aquela reserva dela, mas ela aguenta um tempo. Só que a gente consegue calcular hoje, com esses testes laboratoriais, o quanto que ela perdeu. Quanto que ela perdeu de massa, de reserva que ela tinha antes. Porque isso vai influenciar uma semente muito velha, obviamente, vai dar uma planta menos vigorosa e aí pode produzir menos. Então, às vezes, não é interessante para a variedade que você está utilizando você deixar a semente muito tempo armazenada, por mais que ela dure 10 anos.
entendeu? Então é interessante fazer esses testes laboratoriais para você ver. E, bom, em relação ao comércio, se vocês no futuro pretenderem fazer alguma legalização e abrir uma empresa para poder comercializar as sementes orgânicas que vocês vão ter, porque é um baita gargalo, né, para o país inteiro. Então, vocês vão ter que atender à Instrução Normativa número 9 de produção de sementes, né, é a Lei de Sementes, Lei 10.711, que dispõe sobre as obrigatoriedades para comércio de semente, né, no sistema nacional, e não no sistema familiar, eles são isentos disso. Então, vocês já podem, né, quem é agricultor familiar certificado já pode comercializar semente entre si, apenas entre si. A lei de orgânicos, né, tem que ter o selo. A partir do momento que você é um produtor orgânico e você começa a produzir semente, você automaticamente, se tem o selo de orgânico, você pode e deve colocar esse selo dentro das suas embalagens de semente, se você for se preocupar em fazer uma embalagem para poder comercializar. E aí essas questões de empresa, identidade visual, aceitação, padrão de qualidade, a gente sabe que existem legislações para padrão de qualidade de sementes para elas poderem ser comercializadas, mas a gente sabe que, como produtor, tudo aquilo que não germina, né? A gente chega, compra um lote de semente, 80% germina, 20% era lixo. Então a gente já não quer. Então, por mais que o padrão de semente permita, né, que a gente comercialize sementes com 80% de germinação, ninguém vai querer semente abaixo de 90% de germinação, por exemplo, né? Então é uma coisa que se autorregula, é um mercado que se autorregula, mas é importante ter em vista que a qualidade, ela exige um padrão mínimo. E, bom, logística e organização para conseguirem fazer essa transferência e armazenamento das sementes, tá? Então, requer uma organização. Não sei se vocês são associados, mas em associações de produtores isso é muito bem-vindo, né? Para a gente fazer essa logística para que todos consigam ter acesso às sementes orgânicas. Às vezes, dentro de um grupo, só dois ou três conseguem multiplicar sementes, ou gostam, né? Tem esse gosto. Então, é importante se organizar para que não falte para ninguém. Isso é muito bom, tá bom? Bom, gente, fico por aqui. Sei que falei muito. Que bom que vai ficar gravado. Cada partezinha aí vocês vão poder pegar em detalhes depois e anotar. Era mais uma apresentação geral mesmo para ficar um conteúdo aí mais tranquilo, para que a gente possa. Porque é muita coisa mesmo para falar. São quase 10 anos aí trabalhando com produção de semente de tomate, então eu queria poder passar mais histórias, contar mais história, mas eu vou ficar por aqui. Espero que tenha agregado aí para vocês e vamos lá, vamos conversar. Jonathan, se podia esclarecer um pouco que tem capacidade para vender sementes entre produtores familiares sem passar por toda essa legislação? Deixa eu ver aqui. Tem uma. Isso aí está na lei 10.711. Eu vou tentar mandar aqui para outro lugar. Vou mandar para cá. Vamos lá. Ah, lei 10.711. Vocês estão vendo a minha tela aí de pesquisa? Pesquisando no Google? Lei dez mil Sim. setecentos e onze. Vamos lá para a isenção, questão da isenção. Ó, Sistema Nacional, Registro Nacional de Sementes e Mudas, chamado Renasem, é onde todo produtor de semente deve se inscrever para produzir sementes. Aqui diz, ó, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de produção, beneficiamento, comércio, exportação, qualquer coisa relacionada à semente, ela tem que, elas ficam obrigadas à inscrição no Renasem, no sistema Renasem. Só que isso é muito burocrático, eu não vou entrar nesse mérito agora, inclusive é o tema da minha dissertação. Mas, aqui, ficam isentos, artigo 3 da lei, ficam isentos da inscrição no Renasem os agricultores familiares, isentos, assentados de reforma agrária, indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca e comercialização entre si, ou seja, da mesma categoria. Ah, mas quem são esses agricultores familiares isentos? Aí a gente vai ter que ir lá na lei da agricultura familiar. 11.326, Lei da Agricultura Familiar. Para efeitos dessa lei, aí tá lá. Para você poder ser um agricultor familiar, você não pode deter
qualquer título de área maior do que 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, ele varia de acordo com o município. Em Seropédica, um módulo fiscal, ele equivale a 10 hectares, se não me engano. E aí, a 10 hectares, ou seja, você não pode ter mais que 40 hectares. Se você tiver uma propriedade de mais de 40 hectares, você já não pode ser considerado um produtor familiar. Mas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tem muitos agricultores urbanos. Na cidade do Rio, o módulo fiscal é 4 hectares. Então, se você tiver 16 hectares na cidade do Rio de Janeiro, você já não pode ser considerado agricultor familiar, porque o módulo fiscal é diferente. Então, tem que se atentar a isso. Não utilize, utilize predominantemente mão de obra própria da família. Isso tudo aqui você tem que provar, né? Você vai ter que provar Sim. quando você for fazer o CAF. O CAF lá no site do governo. Então, quando você vai pegar aqui, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. E aí você vai ter quem pode utilizar esse serviço. Aí já fala aquela lei, aqueles que estão enquadrados nessa lei que eu acabei de mostrar para vocês. Etapas de realização desse serviço. Então, olha só, você vai ter que botar um monte de documentação aqui, ó. Você tem que escrever a sua unidade. Então, enfim, é uma burocracia, né? É uma burocracia que você vai ter que comprovar essas coisas. Mas Não, é mas também basicamente acho que isso. principalmente só para que as pessoas não que sabem que tem direito para vender sementes ou Tem. cultivar e ter sementes se você fosse um produtor familiar. Isso, vai ter. Sim. Obrigado. Nada. Eh, Tem mais perguntas? Outras perguntas? Boa noite. Posso fazer pergunta? Opa, bom. Sim, boa noite. Boa noite. É o Edson Marcelo, aqui da Quinta Passiflora, Viamão, Rio Grande do Sul. Eu vi agora toda a tua explanação a respeito aí de teus processos. Ah, Você não, digamos, quanto à doença, não tentou utilizar a homeopatia? Porque É, nós temos vários trabalhos, digamos assim, tem a Universidade de Maringá, que é a Universidade Estadual de Maringá, né, que tem vários trabalhos na parte de homeopatia vegetal, inclusive tem bons trabalhos na parte de tomates, né, na questão das doenças, né, e de germinação, e depois o próprio plantio e do fruto, né? E eu queria ver se você tem assim algum trabalho ou tem tendência aí para essa linha. Mais questão de curiosidade. tá. Dentro do nosso programa de pós-graduação, a gente tem uma disciplina optativa chamada homeopatia, onde a gente entra em contato com isso. É exclusivamente dessa pós-graduação em agricultura orgânica, porque a gente sabe que é um pilar aí em crescimento, que requer muito estudo ainda, mas que a gente sabe que já funciona, já tem uns resultados interessantes, né? Então, sim, eu fiz essa disciplina, ela era de livre escolha, eu fui curioso a esse ponto, gostei muito, mas não apliquei porque a gente tem uma dificuldade muito grande lá na rural de infraestrutura. Então, é complicado, a gente mal tinha adubo para aplicar nas nossas plantas, quanto mais fazer uma solução de, de homeopatia para testar. Mas tem uma colega minha que está fazendo um trabalho de homeopatia, mas não é com tomate, e é nesse curso de pós-graduação. Então, pessoalmente falando, eu acredito que é um futuro muito interessante para a agricultura orgânica, tá? Então, essa é a minha opinião. Como técnico, eu acredito que isso já tem resultados suficientes, mas que eu ainda não pude testar na prática, né? Não pude ver na prática, então não posso falar sobre os resultados que eu obtive sobre isso. Então, eu queria deixar registrado aí, desculpa aí, queria deixar registrado aí que vocês podem entrar na Universidade Estadual de Maringá, procurar lá o pesquisador, lá o professor Bonato, tá? Que é engenheiro agrônomo, e ele tem bastante artigos e tem bastante coisas publicadas sobre a parte de vegetais. Acho que é interessante e tem trabalhos bem específicos na Beleza. questão de tomate. E depois temos lá em Viçosa o professor e doutor Casale, né, que também tem uma gama muito grande nessa linha aí que poderá ajudar, principalmente na parte de nós aqui do sistema de plantio orgânico.
Muito Obrigado. interessante, muito interessante. Obrigado aí. E a gente também tem a nossa pesquisadora, a Maria do Carmo, né, que foi a professora que deu a aula, pesquisadora da Pesagro Rio, bióloga por formação, e ela é incrível quando ela diz em relação aos estudos que ela tem feito, né, os cursos que ela fez, e foi ela que tem fomentado isso lá na Rural, no Rio de Janeiro. Então fica aí também uma referência, se procurar lá no Rio de Janeiro, a Maria do Carmo está também disponível. E aí eu vou ver, também tem um pé lá em Viçosa, aí eu acho que eu posso procurar também para pegar as informações, tá bom? Obrigado aí pela contribuição. Ok, eu conheço essa professora aí, doutora, também. Se possível, eu gostaria de fazer uma colocação. Eu sou Maria das Dores e estou começando, assim, eu trabalho com sementes já há muitos anos, mas agora entrei no projeto com o David e também o projeto da Ecovida, o Inova Ecovida. E a questão do tomate, assim, eu ouvindo a colocação, eu uso o dia da lua cheia, que me dá sabe, uma planta saudável. Eu faço o transplante, a semeadura no dia da lua cheia. E não corre o risco de ter as larvas, né, no tomate. O tomate tem uma qualidade perfeita. Então, eu tenho trabalhado já há muitos anos, nós aqui já estamos na terceira geração da propriedade, e isso tem facilitado bastante a produção de tomate. Claro, não estou no comércio, porque não é a minha área, né? Mas, assim, tem sido muito bom essa pesquisa já daqui da propriedade, que tem facilitado bastante isso. E aí eu uso também para o pepino, que dá muita larva, né? E para quase todas as plantas, assim, que são plantas que são mais acometedoras de doença, né, que precisa ser bem saudável. Então, eu procuro fazer sempre na minguante, né, ali 10 dias depois da lua cheia, e no dia da lua cheia para tomates. Sempre para tomate, se vai ser plantado, é dessa forma. E tem funcionado, então eu queria colocar também para vocês. Obrigada. Eu posso comentar sobre isso também, uma coisa interessante, que o que ela diz tem fundamento dentro do que a gente chama do que a gente chama do que como foi formada a agricultura orgânica, né? E uma das vertentes é a agricultura biodinâmica, por exemplo. Então eu fiz também o curso também de produção de semente biodinâmica e achei muito interessante. Dentro do curso de pós-graduação, a gente também tem uma disciplina que a gente vai visitar agricultores e pessoas com experiência em agricultura biodinâmica, onde tem também o calendário, né, o calendário biodinâmico para a plantação. E, bom, a biodinâmica é interessante porque é uma curiosidade dentro do mundo da ciência. Tem muita coisa que funciona e até hoje os pesquisadores não sabem por quê. A questão é que as pessoas aplicam e funciona. Então, a agricultura orgânica, ela vem disso, ela vem dessa vertente, né, historicamente falando, e ela é abraçada dentro da agricultura orgânica. Então, eu acredito que a sua colocação foi ótima, porque justamente por causa disso, porque faz parte da família que a gente tem, dentro desse braço, dessa forma de ver, e dentro da visão holística, que nem sempre a gente tem a compreensão de tudo que é complexo ao nosso redor, mas a gente sabe que a gente vai junto com a terra, né, ela vai nos ajudando e a gente vai aprendendo a lidar com ela. Então, estou totalmente a favor, adorei sua colocação. Obrigada. Mas, hein, Jonathan, só para te ajudar aí, tá? Sou o Edson Marcelo, agora, te ajudar aí, acho que tu colocou uma coisa que é importantíssimo, que o Rudolf Steiner, que foi praticamente o pai da biodinâmica, né? Ele tem um livro onde ele dá todos né, os processos que a gente pode trabalhar com a biodinâmica. Essa senhora aí comentou que realmente, dependendo da lua, pegando os estágios da lua, do sol e das constelações, tu consegue realmente atenuar algumas questões dentro
digamos, que vem a cometer as plantas. E isso vamos dizer assim, uma relíquia que nós temos e que hoje ela ainda não está, vamos dizer assim, dentro do meio universitário, ainda discutindo isso, né? Trazendo isso à luz do dia. Ainda ela está, vamos dizer assim, num modo sombrio, tá? Hoje, quando tu fala biodinâmico, os caras acham, isso é bruxaria, isso aí é isso, mas falta pesquisa, falta nós tentarmos hoje, no século 21, 22, sei lá, eu não sei qual século nós estamos hoje, porque nós estamos numa batalha tão grande que nós nos desconectamos, né, entre o céu e a terra, né, onde nossos antepassados tinham ação, né, e que hoje a gente meio que se perdeu, estamos buscando. Eu fico feliz quando temos assim um jovem, né, trazendo para nós, né, trazemos, olha, vamos voltar para nossa processos, né, de não agredir o solo, né? E aí nós temos aí várias, Ana Primavera já nos ensina lá, Deus da época, né? Se eu tenho um solo rico, se eu tenho um solo rico e sadio, eu tenho um plano sadia. Então, É isso. isso aí é o princípio básico. Tá certo. Oi, boa noite. Opa, Tudo bem? Meu nome é Felipe. Estou participando com o David, né, no projeto e gostei muito da apresentação, foi muito esclarecedora. Não fazia a menor ideia dessa fermentação aí. A gente planta tomatinho cereja e às vezes a gente só coleta as mudas que vão nascendo e transplanta para os canteiros, né? E, enfim, né, sem muita técnica, assim. Gostei bastante. Inclusive, agora eu vou tentar plantar um tomatinho amarelo que o David nos passou, em formato de pera. E até a minha dúvida era sobre isso. Tem alguma indicação, assim, sobre esse tomate especificamente? Porque a gente está tendo dificuldade aqui, uma região muito úmida e às vezes o cerejinha, esse bruto que nasce sozinho por tudo, ele é o melhor aqui para nós, né? E mesmo assim, às vezes ele apresenta bastante deficiência. Inclusive agora choveu demais e, né, a gente perdeu praticamente todos os pés. Estão produzindo, mas, né, estão com o mínimo de folha possível, assim, estão bem abaixo do que deveria, né? Aí eu gostaria de tentar fazer um plantio de novo agora para poder coletar os frutos mais próximo do inverno, que é para ser mais seco aqui também, né? Então era isso, mais ou menos, assim, a dúvida. esse tomate, ele é tipo cerejinha, em formato de pera? É Isso. aquele dedinho amarelo, David? Esse Eu posso passar o nome, eu conheço variedade, mas sim, tem é esse do clone, Abud? Eu sim. É não do tô com Abud? ele aqui agora, eu Não, deveria ter eu... pego. Não? Ah, tá. Não, é porque eu trabalhei com um parecido que é o dedinho amarelo. Que ele é também cerejinha, dá um cacho com muitos frutos, pequenininho, em forma de pera e amarelo. É, em relação a essa variedade específica, eu multipliquei ela uma vez só. E realmente também deu bastante problema por aqui. Mas como eu disse, aqui é muito quente, muito úmido. Então, não é o ideal. Agora, um detalhe. Você está cultivando em campo aberto, em casa de vegetação? Eu tô sem estufa no momento, né? Normalmente é isso que eu te falei, né? A gente planta esse tomatinho cereja e ele nasce todo junto, assim, né? Sempre do resíduo da colheita anterior e a gente só meio que faz um ralheio e conduz as plantas, né? É. E nessa vez a gente coletou de uma área que nasceu muitos e transplantou para outra área. Daí eles não sofreram o transplante, foram super bem, assim.
Só que depois começou a chover muito, assim, bem no início da floração, e daí ele começou a ir ladeira abaixo. Mas a área ela tem uma boa drenagem, ela alaga, ou ela é inclinada, é plana, como é que funciona? Só para eu ter Ela uma é, ideia, assim, que é bem sim, complicado nesse sentido, né? Mas aham, não vai existir uma fórmula específica para esse tipo de caso, só porque é uma variedade diferente também. Porque é uma planta de tomate normal. Então, tudo isso, todos esses problemas que está relatando de plantar ao ar livre numa região úmida, qualquer tomate vai ter problema, entendeu? uhum, Então, é questão de, por exemplo, isso que você já faz de coletar sementes dos que vingaram e foram bem, já é ótimo. Já é uma ótima forma de você manter uma genética boa que vai ser cada vez melhor ao longo dos anos. Mas se você quiser ter uma multiplicação ótima de sementes com plantas sadias e você ter uma produtividade de sementes maior quantidade, eu sugiro que você separe uma área boa, uma das melhores áreas que você tiver aí da sua propriedade, que não seja suscetível a alagamento, que você faça uma adubação até melhor do que você faria se fosse só para fruto, e que você espace um pouquinho mais, se você tentar separar essas mudas, né? Você tentar separar elas e botar num espaçamento maior de 60 centímetros a 70, para você ter isolar, né, melhor essa planta e poder dar uma melhor condição para ela. É a melhor forma de fazer. É sempre a melhor forma de multiplicar a semente de tomate. E aí, óbvio que a gente não pode garantir que não vai morrer, que não vai dar doença, mas é a melhor forma de ter a melhor probabilidade de ter menos problema, entendeu? A maior sim, probabilidade de ter menos problema é rever esse vídeo, né, desses conceitos que eu falei e aplicar eles também. Se aplicar esses princípios que eu falei de geral para os tomates, elas foram princípios, foram manejos que eu apliquei em mais de 30 variedades de tomate que eu já trabalhei plantando, entendeu? sim, Então, certamente não é que eu queira padronizar, mas é que parecido. é uma forma de um ponto de partida, entendeu? É um ponto de partida. Então, se estiver fazendo a maioria controlar esses fatores da forma como eu mencionei, eu acredito que você já vai ter um resultado muito bom, entendeu? Muito melhor para multiplicar essa semente. E, óbvio, na medida do possível, tentar multiplicar a estufa é o ideal, né? Porque aí já não tem esse problema de excesso de chuva que realmente vai pegar. Mas se você plantar na época certa, você vai conseguir também. Tá, e só mais um detalhezinho, questão de adubação vai ser sempre a partir da minha análise de solo, né? Não, Não tem jeito, não tem jeito, vai aham, ter que ser. Só que assim, É, vamos lá. Se você tiver só condições de fazer a calagem ou a adubação, é melhor você fazer a calagem. Você dá uma prioridade para a calagem. Porque pode ser que o seu solo ao longo já seja muito rico por você ter um manejo orgânico. E às vezes, por conta de excesso de matéria orgânica, e você dificilmente vai ver isso na análise de solo, dificilmente vai ver isso na análise de solo, mas por esse excesso, o solo pode tender a acidificar. E aí você pode ter um monte de nutriente ali e que a planta não vai conseguir absorver. Então, a análise de solo ela vai nortear principalmente por causa disso. Porque a adubação orgânica, para mim, se você pode botar, quanto mais melhor. Entendeu? O grande lance é você manter o solo saudável no sentido do pH, no sentido da calagem, do alumínio tóxico que vai ter ali na planta, para você não ter problema na raiz. Agora, sempre que você puder, se não for muito custo para você também, colocar em cobertura um bocache, como eu falei, uma cobertura orgânica, ou um resíduo de adubo verde, a gente também pode falar no futuro sobre adubação verde, isso tudo o tomate vai responder muito bem, entendeu? tá bom. hein, Jonathan? Só para complementar aí as perguntas do Felipe, até em cima do que ele relatou, tá? Fora os teus protocolos, que tu colocou aí, vamos dizer assim, quando temos as crises climáticas, tanto seca como grande umidade, nós temos aí algumas alternativas, que até o Sebastião Pinheiro, que vocês podem colocar no Google, né? Tem a água de vidro, né? Que soluciona essas crises que a gente tem aí climáticas, né? A água de vidro tem dado bons resultados, inclusive eu já apliquei aqui na propriedade, né? Vale a pena, eu não vou agora tentar discursar para vocês aí, não. Como se faz a água de vidro, é simples, é cinza, cal e água, né? Então é muito simples, acho que dá para tranquilamente pegar no Google lá, água de vidro. E tem um dos trabalhos do Sebastião Pinheiro, tá? Que é
então, já um mestre pesquisador nisso aí, o campo metagenômico. Acho que vale a pena vocês pesquisarem a respeito disso, que também ajuda bastante, tá? Nas questões nessas crises climáticas que nós estamos vivenciando desde o ano passado para cá. Beleza. Então é isso, irmão. Espero ter ajudado aí. Espero que esse protocolo que a gente acabou conversando sobre, que ele ajude, né? Porque ele é fruto, sempre tem dado certo, é fruto de muita pesquisa e experiência que tem dado certo. A gente sabe que a realidade a gente não consegue muitas vezes fazer do jeito ideal, mas se uma coisa ou outra a gente conseguir aplicar e melhorar, eu acredito que os resultados também ao longo do tempo vão melhorando. E, mais importante, fazendo uma ótima seleção, para você ter sempre as plantas mais adaptadas aí e ter menos problema com isso, tá bom? Beleza, valeu. Já usei água de vidro, achei bem legal. E também estou fazendo uns preparados que eu vi numas aulas do Fernando, do CPES, que trabalha com agrofloresta, né? Uns preparados bioativos, assim, a partir de plantas e açúcar mascavo, tipo um xarope, assim, depois tu dilui muito, 10:1, assim. E tô bem esperançoso que ajude também. Tô finalizando eles agora. Se alguém quiser mais informações, depois eu posso passar. Tá bom? Valeu, não quero tomar muito tempo aí também. Muito obrigado. Bem, gente, acho que para hoje já vamos fechar. Muito obrigado, Jonathan. Foi muito massa. Não, muito obrigado. Só queria avisar que já temos marcado a próxima reunião também para o dia 22, acho que 22, a quinta depois a Carnaval. Na quinta depois da semana da Carnaval, não depois da Carnaval, a quinta depois da semana de Carnaval. E vai ser sobre a produção de semente de alface para alface orgânico para sementes. Então também vamos ter uma oficina com isso. Então, mas qualquer coisa eu vou estar divulgando tudo isso também, como estou fazendo. Então, para hoje, acho que já dá. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado a todos pela presença e bom fim de semana e boa carnaval. Beleza. Valeu, irmão. Muito obrigado, gente. Foi um prazer conhecer vocês aí e estar com vocês. Muito Valeu, obrigado. abraço. Sabe qualquer coisa, David, pode contar aí, galera.